R$ 300. Era o som do fim, o último suspiro de esperança de Benício antes de ver sua oficina ser engolida pelo banco. Quando ele ergueu a mão trêmula naquele leilão barulhento, o silêncio foi imediatamente quebrado por risos cruéis e cochichos desdenhosos. Todos riram. O leiloeiro parou, uma expressão de incredulidade no rosto, como se esperasse que Benício admitisse a piada. Cássio, o empresário todo-poderoso da cidade, balançou a cabeça com um desdém que feria. Até Estela, a funcionária que apenas organizava os papéis, olhou para Benício com uma mistura devastadora de pena e descrença. R$ 300 era, literalmente, tudo o que ele tinha no mundo. Mas algo no depósito número 17 o chamava. Algo que ninguém mais viu. Havia um mistério nas fechaduras enferrujadas, uma peculiaridade na forma como a porta estava selada, completamente diferente das outras. Benício, com seu olhar treinado de mecânico, notou o detalhe fatal: os cadeados não eram velhos. Eram novos, apenas superficialmente enferrujados, como se alguém quisesse que parecessem antigos. Por 15 longos anos, aquele depósito permaneceu um fantasma, intocado. A regra era clara: 3 meses sem pagamento e o conteúdo ia a leilão. Mas o depósito 17 fora pago religiosamente mês após mês, até 6 meses atrás. E então, o silêncio. Como se o proprietário tivesse evaporado da face da terra. Quando Benício assinou os papéis com a mão ainda tremendo, sujando a linha com o suor da palma, Estela murmurou baixinho, quase para si mesma: espero que encontre pelo menos o que gastou. Ela não podia imaginar. Ninguém ali podia. Ela não sabia que trancado dentro daquela estrutura de metal mofada estava um segredo que abalaria os alicerces da cidade, questionando tudo o que sabiam sobre a poderosa família Silveira. E nem Benício, em seu desespero, imaginava que sua vida estava prestes a ser partida em duas: o homem que era antes de abrir aquela porta, e o homem que seria obrigado a se tornar depois. A chave tremeu em sua mão, quase caindo, enquanto ele caminhava sob o sol castigante até o depósito 17. O pátio de concreto parecia ferver e o ar estava pesado com o cheiro de ferrugem e poeira antiga. Atrás dele, os comentários maldosos dos outros participantes ainda ecoavam, facas em suas costas. R$ 300. Sua última desesperada chance de não perder a oficina para o banco na próxima semana. O primeiro cadeado cedeu com um estalo seco. Mas o segundo, o novo enferrujado, estava emperrado. Morto. Benício forçou, o suor escorrendo por seu rosto, seus músculos tensos. Puxou o óleo que trouxera da oficina, mas nada. Era como se alguém o tivesse selado deliberadamente, uma última barreira contra o mundo. 40 minutos se arrastaram. 40 minutos de luta com as mãos feridas, a camisa encharcada, até que finalmente, um clique metálico, libertador, ecoou no silêncio. A porta de metal rangeu, um gemido longo e agourento, revelando uma escuridão total. Mas o cheiro que saiu de dentro o fez parar. Não era mofo. Não era abandono. Era algo limpo, quase medicinal. Benício engoliu em seco, acendeu a lanterna trêmula do celular e deu o primeiro passo para dentro do desconhecido. Caixas, dezenas delas, empilhadas com uma precisão militar assustadora. Cada uma etiquetada com datas, algumas de 15 anos atrás, outras terrivelmente recentes. No centro do depósito, uma visão bizarra: uma mesa de escritório intacta com uma cadeira, como se alguém trabalhasse ali em segredo. Papéis espalhados de forma organizada, canetas que ainda tinham tinta, uma calculadora. Benício sentiu um arrepio. Abriu a primeira caixa. Documentos médicos. Centenas deles. Receitas, exames de sangue e relatórios complexos. Todos com o mesmo nome, Helena Silveira. O ar ficou mais pesado. A segunda caixa continha fotografias. Uma mulher jovem vibrante que envelhecia diante de seus olhos a cada foto. Sempre sorrindo, mas nos últimos registros, o sorriso parecia uma máscara forçado, escondendo uma dor que a lanterna do celular não alcançava. A terceira caixa fez seu coração parar. Dinheiro. Muito dinheiro. Maços e maços de notas organizados com elásticos, cada um com uma etiqueta datada. Benício pegou um, contou rapidamente. R$ 5.000. Havia pelo menos 30 maços visíveis. Era uma fortuna. Mas foi na quarta caixa que o chão desapareceu sob seus pés. Cartas. Dezenas de cartas, todas endereçadas a Helena Silveira. Mas nenhuma delas jamais havia sido aberta. Cartas de hospitais. Cartas de escritórios de advocacia. Todas lacradas. Como se alguém as tivesse coletado, interceptado, mas nunca permitido que Helena as lesse. Benício pegou uma das mais recentes, datada de 6 meses atrás. O remetente era um hospital da capital. Suas mãos tremeram violentamente ao rasgar o envelope. A carta era curta, brutal.
Senhora Helena, lamentamos informar que os resultados dos exames confirmaram nossa suspeita. A senhora tem, no máximo, 3 meses de vida. É imperativo que entre em contato conosco imediatamente para discutir as opções de tratamento. A data era de exatos 6 meses atrás. Benício olhou ao redor, o depósito girando. O cheiro medicinal. As caixas. O dinheiro. Alguém esteve aqui. Alguém escondeu informações médicas vitais de Helena Silveira. E agora ela estava sem dúvida morta. Mas quem? Quem faria algo tão monstruoso? E por que guardar tudo, como um troféu, como evidência? Um barulho de passos do lado de fora o fez congelar. Alguém estava vindo. Rápido. Benício fechou a caixa com as cartas num reflexo, o coração batendo na garganta, e se posicionou na entrada, bloqueando a visão do interior com o próprio corpo. Era Estela. Ela caminhava com pressa, quase correndo, segurando uma prancheta contra o peito como um escudo. Como está indo aí? Ela perguntou, a voz falsamente casual, tentando desesperadamente olhar por cima do ombro dele. Encontrou alguma coisa que preste? Ainda estou organizando, respondeu Benício, sua voz surpreendentemente firme, seu corpo uma muralha na entrada. Tem muita coisa para verificar. Estela franziu a testa. Ela não era a mesma mulher do leilão. Estava nervosa, seus olhos saltando de Benício para a escuridão do depósito, como se procurasse algo específico. Sabe, é estranho, ela disse, forçando um ar de casualidade. Esse depósito, ele nunca deveria ter ido a leilão. Os pagamentos estavam em dia até pouco tempo atrás. Alguém cometeu um erro feio na papelada. O sangue de Benício gelou. Que tipo de erro? Bem, ela deu um passo à frente. Tecnicamente, você não deveria estar aqui. O verdadeiro responsável pelo depósito ainda tem direitos legais sobre o conteúdo. Estela consultou a prancheta, o dedo traçando uma linha. Um tal de Dr. Cássio Mendonça. Cássio. O mesmo Cássio que havia rido dele. O empresário mais rico da cidade. O dono do hospital local. Uma tempestade se formava dentro de Benício, mas seu rosto permaneceu uma máscara de pedra. Cássio sabia. Ele sabia exatamente o que havia naquele depósito. Então, o que isso significa? Perguntou Benício, o tom baixo. Significa que ele pode reivindicar o conteúdo a qualquer momento, pagando apenas os custos administrativos. Estela deu outro passo, agora invasivo. Claro, talvez seja melhor você não mexer em mais nada até resolvermos isso. Era uma armadilha. Tinha que ser. Cássio a enviará. Ele a usou para descobrir se Benício havia encontrado algo. O médico sabia que Helena estava morta, sabia sobre as cartas que ele mesmo interceptara, e agora queria as evidências de volta antes que o mundo descobrisse a verdade. Entendo, disse Benício, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Vou esperar a resolução, então. Estela pareceu visivelmente aliviada, mas ainda hesitava. Seria possível só dar uma olhada rápida? Só para eu fazer um relatório básico do conteúdo para o escritório. Benício fingiu considerar, a mente correndo a 1000 por hora. Se ela visse as caixas, o dinheiro, os documentos médicos, ela ligaria para Cássio imediatamente. E tudo desapareceria. O crime perfeito. Claro, ele disse, movendo-se ligeiramente para o lado. Mas tem pouca luz. Talvez seja melhor você voltar amanhã, com equipamento adequado. Estela deu mais um passo para dentro, os olhos se esforçando na penumbra. Benício viu suas pupilas se dilatarem, tentando focar. Ela estava prestes a ver as caixas etiquetadas. Naquele exato instante, o telefone dela tocou, alto e estridente. Alô? Dr. Cássio. Ela atendeu no primeiro toque. Sim, estou aqui no depósito agora. Não, ele ainda está organizando. Entendo. Enquanto ela falava virada de costas, Benício sentiu o suor frio escorrer por sua nuca. No chão, bem na entrada, iluminada por um raio de sol, estava uma das fotografias de Helena Silveira. Tinha caído quando ele abriu as caixas. Estela só precisava baixar os olhos. E ela estava prestes a fazer exatamente isso. Com o coração na boca, Benício fingiu tropeçar, seu pé chutando discretamente a fotografia para o fundo escuro do depósito. Estela continuava ao telefone, mas sua linguagem corporal havia mudado. Os ombros tensos, a voz baixa, urgente. Sim, doutor, ele está aqui sozinho. Não, ainda não consegui ver direito o que tem lá dentro. Entendo, senhor. Quando desligou, Estela se virou com um sorriso que era uma careta de nervosismo. Mudança de planos. O Dr. Cássio disse que pode esperar até amanhã para resolver a questão legal. Você tem mais tempo para organizar as coisas. Era mentira. Benício soube no instante em que ela evitou seu olhar. Cássio havia dado outras instruções. Instruções para fazer as evidências desaparecerem. Provavelmente durante a noite.
Que bom, respondeu Benício com o máximo de naturalidade que conseguiu. Vou aproveitar para fazer um inventário completo. Estela hesitou, a boca se abrindo como se quisesse dizer mais, mas apenas acenou com a cabeça e se afastou, seus passos rápidos ecoando no pátio. Benício esperou até que ela desaparecesse de vista antes de mergulhar de volta no depósito. Com as mãos trêmulas pegou a caixa de cartas. Havia muito mais. Correspondências de bancos, mais escritórios de advocacia familiares. Todas interceptadas. Todas destinadas a Helena. Uma carta se destacou. Era de uma filha, datada de 2 meses atrás. Mamãe, por favor, me responda. Estou preocupada. Não consigo mais falar com a senhora pelo telefone. O Dr. Cássio disse que a senhora não quer mais receber visitas, mas isso não faz sentido. Eu preciso saber como você está. O estômago de Benício revirou. Helena não estava apenas sendo privada de tratamento. Estava sendo isolada do mundo de sua própria filha. Ele abriu outra caixa. Registros bancários. Helena possuía uma conta com mais de R$200 mil, mas todas as movimentações dos últimos 2 anos eram saques. Saques feitos por procuração. A assinatura na procuração era clara como o dia, Cássio Mendonça. A quarta caixa continha algo ainda mais perturbador, receitas médicas, mas eram falsificadas. Medicamentos que não batiam com os diagnósticos reais de Helena. Sedativos pesados, prescritos para uma mulher que, segundo os exames verdadeiros que Benício vira, tinha apenas diabetes controlada. O câncer terminal, mencionado na carta do hospital da capital, não aparecia em um único exame feito por Cássio. Benício sacou o celular e começou a fotografar, freneticamente. Cada documento, cada carta, cada receita. Se Cássio viesse atrás das evidências, ele teria cópias. Foi então que encontrou o testamento. Helena havia deixado toda sua fortuna para a filha, mas havia uma alteração. Uma alteração recente assinada com uma letra trêmula, visivelmente forçada, quase ilegível. A nova versão deixava tudo, cada centavo, para uma fundação de caridade. Uma fundação administrada por Cássio Mendonça. O som de um carro de luxo chegando ao pátio fez Benício congelar. O motor potente foi desligado. Pela fresta da porta, ele viu um Mercedes preto estacionar. Cássio saiu do carro, mas não estava sozinho. Estava acompanhado por 2 homens grandes, vestidos de preto, que definitivamente não eram assistentes administrativos. Eles vinham direto para o depósito 17. E Benício estava preso lá dentro. Preso com todas as evidências de um crime que poderia destruir o homem mais poderoso da cidade. Benício guardou o telefone no bolso, o coração batendo como um tambor. Olhou desesperadamente ao redor, procurando uma saída. O depósito tinha apenas uma entrada, agora bloqueada. Mas nos fundos, no alto, havia uma pequena janela de ventilação. Alta demais. Impossível. Ele não tinha escolha. Empilhou 2 caixas vazias, subiu balançando. Conseguiu se içar até a janela. Era apertada, sufocante, mas ele passava. Do lado de fora, as vozes se aproximavam, graves e ameaçadoras. Tem certeza de que ele não desconfiou de nada? Era a voz de Cássio, cortante. Ela disse que ele parecia confuso, um idiota sem saber o que procurar, respondeu um dos homens. Mas é melhor resolver isso hoje. Se ele encontrar as cartas da Helena, ele não vai encontrar nada, Cássio cortou frio. Vocês vão retirar tudo, cada papel levar para incinerar. Depois inventamos uma história sobre roubo. Um incêndio. Algo assim. Benício se contorcia pela janela, o metal arranhando sua pele, quando ouviu o barulho ensurdecedor da porta do depósito sendo arrombada. Conseguiu sair, caindo desajeitado do outro lado, mas no processo, derrubou uma das caixas vazias que usou como apoio. O estrondo ecoou dentro do depósito. Que barulho foi esse? Cássio gritou. Benício não olhou para trás. Correu agachado entre os outros depósitos, o coração descompassado, o ar faltando em seus pulmões. Precisava chegar à sua caminhonete. Mas ela estava estacionada bem na entrada do pátio, em plena vista. Chefe, tem alguém aqui, gritou um dos homens de dentro. As caixas estão abertas. Alguém mexeu em tudo. A voz de Cássio ficou gelada, mortal. Encontrem quem foi. Agora. Benício se escondeu atrás de um container de lixo, observando os 3 homens saírem. Cássio estava visivelmente abalado, o suor brilhando em sua testa, apesar do calor já ter diminuído. Os outros 2 se espalharam, vasculhando metodicamente entre as fileiras de depósitos. Foi então que Benício percebeu algo crucial. Havia uma 5ª caixa. Uma que ele não tivera tempo de abrir. E agora, pela conversa que ouviu, suspeitava que ela continha o que realmente importava.
Ele esperou os homens se afastarem para o outro lado do pátio, o som de suas botas pesadas se distanciando. Silenciosamente como uma sombra ele voltou para a janela. Conseguiu se esgueirar de volta para dentro. O depósito estava revirado, mas a caixa estava lá, intocada. Foi direto para ela. Dentro, um gravador digital e dezenas de fitas cassete antigas. Ele pegou o gravador, colocou uma fita aleatória e apertou o play, com volume no mínimo absoluto. A voz que saiu era fraca, confusa, mas inconfundivelmente de Helena Silveira. Não entendo por que não posso mais sair de casa. O Dr. Cássio disse que é para o meu próprio bem, mas me sinto presa. Ele aumentou os remédios de novo. Mal consigo pensar direito. Benício trocou a fita. Outra gravação mais recente. Consegui esconder o gravador, quando ele não estava olhando. Eu sei que ele está me drogando. As cartas da minha filha. Ele disse que ela não quer mais falar comigo, mas eu sei que é mentira. Se alguém encontrar isto, por favor, não deixem que ele fique com meu dinheiro. Tudo que tenho é da minha família. Ele colocou a última gravação. Estava datada de apenas uma semana antes de Helena parar de pagar o depósito. A voz era um sussurro. Estou muito fraca hoje. Acho que ele aumentou a dose. Se eu morrer, quero que saibam. O Dr. Cássio. Ele está me matando. Devagar. O som de passos pesados voltando fez Benício desligar o gravador no susto. Não havia tempo para a janela. Os homens estavam voltando e desta vez vinham direto para o depósito. Benício mergulhou para trás da mesa de escritório, encolhendo-se na escuridão, segurando o gravador contra o peito como se fosse seu próprio coração. Ouviu a voz de Cássio bem na entrada. Ele tem que estar aqui perto. Quero que vasculhem cada centímetro deste lugar. As botas pesadas ecoaram no chão de concreto. Benício prendeu a respiração, o cheiro de poeira e medo enchendo suas narinas. A mesa era pequena demais. Olha só essa bagunça, disse um dos capangas. Alguém mexeu em tudo mesmo. Recolham, ordenou Cássio, a voz controlada, mas vibrando de raiva. Cada papel, cada documento. Não quero que sobre nenhuma folha. Benício ouviu o som das caixas sendo arrastadas, bem acima de sua cabeça. O suor escorria pelo seu rosto. O gravador em suas mãos parecia pesar 1 tonelada. Chefe, disse o segundo homem, parando. Tem algo estranho aqui. Essa caixa com o dinheiro. Falta alguns maços. Cássio parou de se mover. O silêncio era absoluto. Como assim falta? Havia 32 maços quando vim verificar na semana passada. Agora só tem 28. Benício franziu a testa, confuso. Cássio esteve ali. Ele estava conferindo o conteúdo. Ele sabia o que tinha no depósito durante o leilão. Ele deixou Benício comprar. Ele planejou recuperar tudo depois, e ainda ficar com os R$ 300. Alguém levou 4 maços, murmurou Cássio incrédulo. 20 mil reais? Pode ter sido o mecânico? Cássio ficou em silêncio pensando. Não, Benício não teria coragem. Ele é um covarde. Mas se ele levou o dinheiro? A voz de Cássio tornou-se perigosa. Onde ele estaria agora? Quer que a gente vá atrás dele, chefe? Ainda não. Primeiro vamos terminar aqui. Se ele realmente levou alguma coisa, vai tentar voltar durante a noite para pegar mais. É assim que esses desesperados pensam. Benício fechou os olhos, percebendo a nova armadilha. Cássio ia esperá-lo. Mas havia um problema. Benício não havia levado dinheiro nenhum. Alguém mais tivera acesso àquele depósito. O som de metal sendo arrastado fez Benício se encolher. Estavam movendo a mesa. Em segundos, ele seria descoberto. Foi então que uma voz feminina soou do lado de fora, clara e firme. Doutor Cássio? O senhor está aí? Era Estela. Mas sua voz estava diferente. Não era mais submissa. Era forte. O que você quer? Cássio respondeu, irritado com a interrupção. Preciso falar com o senhor. É urgente. É sobre a filha de Helena Silveira. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado. Benício podia sentir a tensão elétrica no ar. Que filha? Cássio perguntou, mas sua voz havia perdido toda a confiança. Ela está chegando. De São Paulo. Amanhã de manhã. Ela contratou um advogado e quer investigar as circunstâncias da morte da mãe. Parece que ela recebeu algumas informações interessantes. Benício ouviu os passos rápidos de Cássio saindo do depósito. A conversa continuou lá fora, agora em tons baixos, urgentes, furiosos. Benício aproveitou a distração. Moveu-se silenciosamente como um gato até a janela dos fundos. Conseguiu sair e se esconder atrás de outro depósito, de onde podia ouvir tudo. Como ela conseguiu essas informações? Cássio sibilava, o pânico subindo em sua voz. Não sei, doutor.
mas ela mencionou gravações. O rosto de Cássio empalideceu sob a luz fraca do pátio. Ele olhou para o depósito 17 e depois de volta para Stella, os olhos estreitos. Que tipo de gravações? Stella olhou diretamente nos olhos de Cássio sem piscar. Gravações da própria Helena. Parece que ela suspeitava de alguma coisa. E deixou evidências gravadas. Cássio agarrou o braço de Stella com uma força brutal. Você sabia disso? Você sabia que havia gravações? Solte-me, ela disse friamente, puxando o braço. E sim, eu sabia. Helena me procurou meses atrás, antes de ficar muito debilitada. Ela pediu para eu guardar algumas coisas para ela, caso algo acontecesse. Benício observava, chocado. Stella. Ela não estava ajudando Cássio. Ela estava protegendo as evidências. O tempo todo. Onde estão essas gravações? Cássio perguntou, a voz baixa e ameaçadora. Em lugar seguro. E cópias já foram enviadas para a filha de Helena em São Paulo. Stella deu um passo para trás. A advogada dela é especialista em crimes contra idosos. Um dos homens de Cássio se aproximou, colocando a mão sob o paletó. Quer que a gente resolva isso, chefe? Quieto, Cássio sibilou. Ele estava encurralado, pensando rápido. Stella, podemos conversar com calma. Se há um mal-entendido sobre o tratamento de Helena. Não há mal-entendido, Stella o cortou, a voz como aço. Eu vi as receitas falsas que você estava dando para ela. Vi você interceptando as cartas dela. Eu sei sobre a procuração fraudulenta e o testamento forçado. Cássio perdeu completamente a compostura. Você não entende. Helena estava doente, confusa. Eu estava protegendo ela de decisões que poderia se arrepender. Protegendo ou roubando. Stella tirou um telefone do bolso. Porque eu tenho aqui uma gravação onde Helena diz claramente que você estava aumentando os sedativos dela contra a sua vontade. Benício viu sua chance. Silenciosamente contornou a fileira de depósitos até chegar perto de sua caminhonete. O gravador digital, a prova final, ainda estava quente em suas mãos. Ele sabia que Stella era uma aliada. Ligou o motor, mas manteve os faróis apagados, saindo devagar do pátio. Precisava chegar em casa, fazer cópias das fotos, se preparar, e descobrir quem havia levado os 4 maços de dinheiro. Se não foi ele e Cássio contava os maços, alguém mais tinha a chave. No retrovisor, viu Cássio gesticulando violentamente. A discussão com Stella havia escalado. Ela estava em perigo. Benício parou a caminhonete na saída. Podia ir para casa, se esconder, esperar a advogada resolver. Ou podia voltar. Foi quando viu, pelo retrovisor, um dos homens de Cássio avançando sobre Stella. E algo brilhou em sua mão sob a luz do poste. Não era um telefone. A decisão estava tomada. Benício pisou fundo no acelerador, o motor rugindo. Ele fez o retorno, cantando pneus, voltando direto para o pátio, os faróis agora em luz alta, a buzina pressionada, cortando a noite como um grito de guerra. A caminhonete de Benício invadiu o pátio, os faróis cegando os 3. O homem que avançava em direção a Stella parou, protegendo os olhos. Cássio gritou algo, perdido no barulho. Benício saltou da caminhonete, o gravador digital erguido em sua mão. Stella, você está bem? Benício, você não devia ter voltado. Ela gritou, mas o alívio em sua voz era palpável. Saia daí, Benício, Cássio ordenou, tentando recuperar o controle. Isso não é problema seu. Não é? Benício gritou de volta, avançando. Eu tenho aqui a voz de Helena Silveira dizendo que você a estava matando lentamente. Acho que isso é problema de qualquer pessoa decente. O rosto de Cássio ficou lívido, sem cor. Você não sabe do que está falando. Helena estava senil, confusa. Essas gravações não provam nada. Provam que você forjou receitas, interceptou correspondência, roubou dinheiro de uma idosa e falsificou um testamento. Benício se aproximou, sentindo uma coragem que nunca soube que possuía. Também provam que você a mantinha drogada contra a sua vontade. Um dos capangas deu um passo à frente, mas Stella gritou: parem todos aí. A polícia já está a caminho. Ela mostrou o telefone, a tela brilhando. Uma ligação estava ativa. Estou transmitindo tudo, ao vivo, para a delegacia. Cada palavra, cada ameaça. Vocês acham mesmo que vão conseguir sair daqui? Cássio perdeu o controle. O verniz de respeitabilidade se quebrou. Vocês arruinaram tudo. 15 anos. 15 anos organizando, planejando, e vocês arruinaram tudo em uma noite. 15 anos, Benício perguntou, e então a peça final se encaixou. Você começou a roubar Helena há 15 anos. Por isso ela criou o depósito, não foi? Ela sabia. Ela sabia que você estava roubando e começou a guardar evidências. Ela era uma velha teimosa.
Cássio sibilou, o ódio deformando seu rosto. Não entendia o que era melhor para ela. Eu cuidei dela melhor do que qualquer família faria. Em troca, tudo o que eu pedi era uma compensação justa pelos meus serviços. Compensação? Stella riu, um som amargo. Você roubou mais de 300 mil reais dela ao longo dos anos. E no final, tentou roubar tudo que restava. Foi então que uma segunda caminhonete entrou no pátio friando bruscamente. Uma mulher jovem de aparência determinada saltou do veículo, seguida por um homem de terno carregando uma pasta. A filha de Helena. Ela havia chegado mais cedo. Meu nome é Carmen Silveira, ela anunciou, a voz firme, cortando o ar tenso. E este é o Dr. Raul Menezes, meu advogado. Acredito que vocês tenham algo que pertence à minha família. Cássio olhou ao redor, cercado. Seus dois homens já haviam começado a se afastar discretamente, sombras se dissolvendo na noite, abandonando-o à própria sorte. Carmen, disse Benício, dando um passo à frente. Ele entregou o gravador digital. Sua mãe deixou isso para você. Ela queria que você soubesse a verdade. Carmen pegou o gravador, as mãos tremendo, lágrimas enchendo seus olhos. Ela conseguiu. Mesmo doente, mesmo prisioneira, ela conseguiu deixar evidências suficientes para destruir você, Cássio. O som de sirenes, agora inconfundível, preencheu o ar. Cássio olhou para a filha de Helena, depois para Benício e Stella. E finalmente para as luzes azuis e vermelhas que inundavam a entrada do pátio. Acabou, ele murmurou, não para eles, mas para si mesmo, como se finalmente entendesse a dimensão de sua derrota. 6 meses depois, Benício estacionou sua caminhonete nova em folha em frente ao que antes era o consultório luxuoso de Cássio Mendonça. Agora, era sua oficina, a maior da cidade. Comprada com o dinheiro da recompensa que Carmen Silveira insistiu que ele aceitasse por ter descoberto a verdade. Cássio havia sido condenado. 12 anos de prisão por sequestro de vulnerável, estelionato, falsificação de documentos e homicídio qualificado. As gravações de Helena, junto com as fotos de Benício, foram as provas decisivas. Stella se aproximou, carregando uma caixa de papéis. Ela agora trabalhava como assistente de Carmen, ajudando a recuperar os bens roubados de Helena. Trouxe os últimos documentos que encontramos na casa de Cássio, ela disse, entrando na oficina iluminada. Carmen quer que você os veja antes de arquivarmos. Benício limpou as mãos sujas de graxa na estopa e pegou a caixa. No topo, uma confissão manuscrita que Cássio escrevera na prisão, numa tentativa patética de reduzir sua pena. Nela, admitia ter começado a drogar Helena após descobrir que ela possuía uma herança muito maior do que ele jamais imaginara. E sobre os 4 maços que sumiram do depósito, Benício perguntou, lembrando-se da confusão daquela noite. Descobriram quem levou? Stella sorriu, um sorriso tímido. Fui eu. Benício a encarou. Helena me pediu, ela explicou. Ela me pediu para ir lá algumas vezes nos últimos meses, quando ela ainda conseguia sair de casa sem Cássio perceber. Ela queria que eu pegasse o dinheiro, para pagar um investigador particular, caso algo acontecesse com ela. Por que não me disse isso antes? Porque eu precisava ter certeza de que você estava do nosso lado, Stella disse séria. Helena me ensinou a não confiar em ninguém facilmente. Mas você provou que merecia confiança. Quando voltou para me ajudar naquela noite. Benício acenou entendendo. Helena fora mais esperta que todos eles. Ela criou uma rede de proteção, mesmo enquanto estava sendo envenenada lentamente. Carmen apareceu na porta da oficina segurando um envelope. Benício, tenho algo para você. Você já me deu recompensa suficiente, Carmen. Não é recompensa. É algo que minha mãe deixou especificamente para você. Ela entregou o envelope. Estava na última caixa do depósito. Com uma instrução. Para ser entregue ao homem que descobrir a verdade. Dentro do envelope, uma carta curta, escrita com a letra trêmula de Helena. Para quem encontrar estas evidências, se você está lendo isto, significa que eu consegui. Significa que a verdade veio à luz. Obrigada por devolver minha dignidade e proteger minha filha. Use o que encontrou não apenas para se salvar, mas para ajudar outros que precisam. Helena Silveira. Benício dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso da camisa, perto do coração. 3 anos se passaram. Benício agora não era apenas o proprietário da maior oficina da região. Ele havia se tornado a pessoa que outros procuravam quando precisavam de ajuda, quando suspeitavam que seus pais ou avós estavam sendo maltratados. Ele havia encontrado muito mais do que dinheiro naquele depósito esquecido. Havia encontrado um propósito. E pela primeira vez em anos, quando se olhava no espelho, via um homem que merecia respeito. Começando pelo seu próprio. A vida de Benício havia sido dividida em 2 partes, antes e depois de abrir aquela porta.
e a segunda parte era infinitamente melhor que a primeira.